Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Nato e com a Adeline, um casal que alguns de vocês já conhecem, estão casados há um ano e um mês. Um ano e um mês, né? Eles já participaram de uma peça teatral, de um musical, contando a história deles. Hoje a gente vai bater um papo aqui com eles, para quem não conhece, e a gente vai falar um pouquinho sobre como é que tá a vida deles depois de casado, né? Que todo mundo tá querendo saber. A gente sabe um pouco de como que eles eram antes, casaram, vamos ver se funciona mesmo, terapia do amor, casamento blindado, namoro blindado, a direção que é dada. Vamos ver o que aconteceu, tá bom? Então não sai daí não, fica aqui com a gente, que a gente já volta e a história deles é cada um veio, não sei, quem sofreu mais, hein? Acho que os dois sofreram. Quem aprontou mais? Assim que é bom. Já vi que o programa não vai ter fala, né? Acho que eu... Você aprontou mais. Eu fiz mais coisa errada. Acho que ela sofreu mais. Ela sofreu mais e eu aprontei mais. Você aprontou e ela sofreu mais. Então vamos ver o que aconteceu daqui a pouquinho. Sai daí não, fica aqui com a gente. Lembrando a todos que nesse sábado a gente tem Encontro Jovem. Vai ser um Encontro Jovem com o tema Quarteto Fantástico. A gente não vai falar de super-herói. Não vamos falar disso. Vamos falar de uma coisa muito mais importante do que isso. Você vai entender nesse sábado aqui, junto com a galera do Templo Salomão, na Avenida Celso Garcia, 499, no Brás, tá bom? Não sai daí não que a gente já volta já. Esporte, cultura, entretenimento e toda informação de última hora para deixar você bem informado de tudo o que acontece na FJU. Fique por dentro, se inscreva no canal oficial no YouTube Força Jovem Universal e ative o sino das notificações. Plantão FJU. Não somos só notícia, somos história, junto aos fatos, mostrando a verdade, na sua verdadeira essência. Então vamos lá, a gente está de volta. Vou começar com você, Adeline. Vocês estão casados há um ano e um mês, né? Você está com quantos anos? 30. 30 anos. Chegou no Força Jovem com quantos anos? 23. 23. Mas sofreu muito antes disso. Isso. Né? Conta pra gente aí um pouquinho da sua história, pra quem não conhece. Bom, eu vivia numa família, né, que tinha muitos conflitos, muitas brigas. Minha mãe brigava bastante comigo, eu tinha bastante discussão com meus pais. Com 13 anos, o meu pai foi embora de casa e aí as brigas pioraram, né, com a minha mãe. E aí eu era uma pessoa rebelde, inclusive, e aí a gente, por ter esse conflito, ela me expulsou de casa. E aí eu fui embora de casa com 16 anos de idade. Você era rebelde por quê? Eu não sei dizer, eu acho que eu não concordava com as regras que ela falava. Eu também não aceitava a separação dos meus pais, porque eu era muito apegada ao meu pai. E aí ela... Você achava que a culpa era dela? Não achava que a culpa era dela, mas querer ser assim, sem meu pai por perto, eu não gostava. Porque eu tinha um afeto muito grande pelo meu pai, um carinho muito grande pelo meu pai. E minha mãe eu não era tão próxima. Aí quando ele foi embora, aí eu me senti sozinha, me senti meio que abandonada. Tá. Você tinha quantos anos nessa época? 13 anos. 13 anos. E aí, bom, eu juntei o útil ao agradável, né? Então, como ela me expulsou de casa, eu também não suportava ficar em casa por conta das brigas, eu apanhava também bastante. Eu falei, então tá bom, agora eu vou viver minha vida. Já trabalho, né? Já eu estudo e eu vou seguir minha vida. E aí nisso, mais tarde eu me envolvi com um rapaz, né? Que a gente namorou e eu fui morar junto com ele. Quando eu fui morar junto com ele, pra mim ele era meu tudo, né? Então... Qual idade você tinha nessa época? Tinha 19 anos. Quando você foi morar com ele? Quando eu fui morar com ele. E aí, nisso, eu tinha me entregado pra ele, né? Não tinha ficado com ninguém, me entreguei pra ele e a gente foi morar junto. E aí, depois de um certo tempo, eu descobri uma traição dele. E aí, esse buraco se abriu.
né? Então, eu me vi sem ninguém, né? Meu pai foi embora, fui expulsa de casa, não tinha mais contato com a minha mãe, não tinha mais esse rapaz que eu morava junto, né? Ele me traiu, então eu me senti sozinha, me senti traída e me senti rejeitada por todo mundo. E aí, nessa hora, é como se entrasse, tipo, uma escuridão dentro de mim e falasse, não, quer saber? Eu não quero mais amar ninguém, não vou me dedicar amor por ninguém. Eu vou... Agora, se eu for dar amor para alguém, eu vou começar a cobrar, né? Então, eu me vi também numa situação que, quando eu estava junto com ele, eu parei de estudar e também estava desempregada. E morando com ele, para onde que eu iria, né? Eu não podia ficar com ele porque ele me traiu. Então, para onde que eu iria? E aí, eu vi a saída na prostituição. Então, eu comecei a estudar como que era, e aí eu mergulhei de fundo na prostituição. Comecei a estudar, e aí vi formas de ganhar altos valores, né? Então, eu entrei na prostituição de luxo, investi em fotos, pesquisei como que fazia, e aí eu achava que estava no auge, nessa época que eu estava na prostituição. E aí, eu comecei a ganhar muito dinheiro, mas ao mesmo tempo que eu ganhava esse dinheiro saía, né? Porque eu pagava para as minhas amigas para a gente beber, para balada, a gente saía, gastava com roupas caras, com bolsa, gastava todo o dinheiro que eu ganhava na prostituição. E eu lembro que quando eu chegava, assim, das baladas, eu me sentia sozinha, me sentia angustiada. E aí chegou um momento que eu não estava aguentando mais. E aí conheci um moço que falou que ia me tirar da prostituição. E aí ele falou, eu tiro você da prostituição, só que você vai viver só pra mim. Você conheceu ele na prostituição? Na prostituição. E aí eu falei, tudo bem, né? O importante que eu quero trabalhar, não quero mais viver na prostituição. E aí ele me levou para outro estado, né? E quando ele me levou para outro estado, até então eu comecei a trabalhar com ele, na empresa dele, mas aí aos poucos ele foi se tornando abusivo, né? Ele foi tirando minha liberdade. Então ele começou a ficar com ciúmes dos parceiros dele do trabalho, e aí me tirou, não podia mais trabalhar. Aí eu fiquei em casa. E aí ele começou a achar que eu poderia entrar em contato com alguém, né? Algum homem, por ciúmes mesmo. Aí tirou meu aparelho celular. Aí até a TV ele tirou. Eu não podia nem assistir TV porque ele achava que eu poderia entrar em contato com alguém pela TV. E aí eram muitas noites assim, angustiantes, porque ele me ameaçava de matar, ele me batia, me enforcava. Eu sofria vários abusos sexuais, né? Era violentada sexualmente com ele. E... A sensação que ele tinha que ele era seu dono. Isso. Né? Te dava tudo, também queria tudo que ele quisesse. Também queria tudo que ele quisesse. E nisso, eu não sabia mais o que fazer, né? Então eu me vi... Eu lembro que do outro relacionamento eu me via sozinha. Aí eu me via sem saída. Além de sozinha, sem contato com o mundo externo, né? Com a minha família, com nada. E você não tinha contato com sua família por quê? Assim? Sua mãe, seu pai? Você que não quis ou eles que não queriam? Nessa época aí desse moço é porque eu não tinha celular, não tinha nada. Não podia sair de casa. Mas antes disso? Nessa época foi o orgulho, né? Então, quando a minha mãe me expulsou de casa, eu guardei as palavras que ela falou, né? Que eu não ia ser ninguém, enfim. Então não é que ela não queria falar com você, é você que não queria se render e pedir ajuda para ela. Exato, né? Eu não queria. Eu preferia entrar na prostituição, entrar mais a fundo do que falar com a minha mãe. E é interessante porque uma das razões de você sair de casa é porque você se sentia presa, né? Que você não podia fazer o que você quisesse. Aí você saiu de casa e voltou a ser presa novamente. Agora preso por um homem que também controlava você, né? Quer dizer, andou e não saiu do lugar. Né? Uma prisão diferente, mas sentia a mesma coisa, né? Exato. E nisso, eu realmente, presa nessa situação, eu não sabia o que fazer, né? E aí eu lembro, por conta dessa situação, eu tomava muito calmante, antidepressivos, tomava remédios para dormir, mas eu não conseguia dormir, né? E aí eu passava 3 noites acordada. E eu lembro que eu me automutilava,
tentando tirar aquela dor, aquela angústia que eu sentia dentro de mim. E eu lembro que uma noite eu tava com os braços todo cortado, tava jogada no chão, assim, do meu quarto. E aí eu falei, poxa, meu Deus, se o Senhor existe, me mata. Porque eu não aguento mais essa vida, não aguento mais sofrer, não aguento mais sofrimento. E aí eu creio que naquele dia eu nem sabia que eu estava orando para Deus, mas Deus, ele ouviu a minha oração. E aí Deus, ele criou uma situação que o moço que fez esse cárcere privado comigo, ele não aguentava mais, porque eu já tinha tido várias tentativas de suicídio. E ele ficou com medo de que um dia chegasse, me encontrasse morta e ele fosse preso. Né? Então, uma vez ele estava indo na rua e aí ele foi evangelizado. E aí ele explicou a situação que eu estava passando. E aí ele aceitou o convite e me levou para a igreja. E aí nesse dia eu recebi uma oração e aí eu saí de lá aliviada. Os remédios não faziam efeito, mas o primeiro dia que eu saí de lá eu consegui dormir muito bem. E aí depois eu voltei de novo para a igreja. E aí o pastor falou, olha, se você fizer tudo que está sendo explicado aqui e sua vida não mudar, eu paro de pregar o evangelho. Eu falei, quer saber? Não tem outra saída. Então eu vou obedecer tudo que ele está explicando. E aí eu comecei a obedecer tudo. E aí 30 dias depois, Deus criou uma outra situação que a gente voltou aqui para São Paulo, para o meu estado. E aí a gente ficou hospedado num hotel. E durante esse tempo ele deixava você ir na igreja ou não? Ele me levava. Te levava? Ele levava. Não deixava você ir sozinho? Não, e se eu falasse com alguém, ele ficava de olho. Uhum. E aí a gente voltou para São Paulo porque ele tinha um contrato para fechar. E aí a gente ficou hospedado no hotel. E aí eu criei coragem para pedir ajuda. E aí eu consegui fugir. E aí quando eu consegui... Como é que você fugiu? Como é que foi isso? A gente tava na porta do hotel. E aí eu falei pra ele que eu queria falar com a minha família. E aí ele falou que não ia dar o celular de jeito nenhum. E aí eu disse, quer saber? Eu vou fazer um escândalo aqui na rua. E eu vou falar com alguém. E essa força para poder pedir ajuda, antes eu não tinha. Não conseguia pedir ajuda. E aí eu falei, eu vou fazer um escândalo. E aí eu consegui entrar em contato com meu irmão. Peguei o celular dele e consegui entrar em contato com meu irmão. E aí eu fui encontrar meu irmão, que a estação era pertinho do hotel. E ele não sabia que você ia encontrar seu irmão? Ele foi seguindo. Foi seguindo, e aí eu entrei na estação e pronto. Não vi mais ele. Aí fugiu dele? Fugi. Sem roupa, sem nada? Sem roupa, sem nada, só com a roupa do corpo. Tudo ficou lá. E aí? E aí eu vim direto pro templo, né? Depois que eu fugi. Vim direto pro templo. Você já conhecia o templo ou não? Não. Por que você veio pro templo? Porque a primeira igreja que eu ouvi falar foi o templo de São Paulo. E aí eu falei, eu vou pro templo. E aí eu cheguei já inclusive, lá na igreja que eu fui, né? Eu conheci o Força Jovem lá. E a primeira coisa que eu queria vir era no Força Jovem do templo. Eu queria conhecer o Força Jovem. E aí eu vim pro templo, sem saber endereço, sem nada, sem referências. Como é que você chegou aqui? Perguntando na rua. Mas você chegou a encontrar com seu irmão ou não? Cheguei a encontrar com meu irmão. Ele estava no metrô? Tava no metrô. Encontrei com meu irmão e aí eu voltei pra minha mãe. Quebrei orgulho, voltei e fiquei lá com a minha mãe. E aí eu vim pro templo. E aí, quando eu cheguei no templo, a minha única vontade que eu tinha era de entregar minha vida pra Deus. Então eu falei assim, Deus, o Senhor me livrou de tanta coisa. Eu não sabia da existência do Senhor, não sabia a importância, da importância de entregar minha vida pro Senhor. Então, quer saber, eu já usei minha vida para tanta besteira, tanta coisa, agora eu vou viver minha vida para seguir o Senhor. E aí eu fui sedenta, porque eu sabia que se eu não agarrasse essa oportunidade que eu tive, né, que Deus me livrou, eu não poderia estar morta, né? Várias vezes Deus me livrou da morte, então eu falei, eu vou entregar minha vida e vou deixar que o Senhor me use. E aí eu soube, né, da importância do Espírito Santo, né? Então eu comecei a buscar o Espírito Santo e quando eu busquei o Espírito Santo, eu falei para Deus, Deus, eu não aceito sair daqui sem a tua presença, eu não aceito sair daqui da mesma forma e nem voltar para onde eu estava. Se for para eu sair daqui e voltar para onde eu estava, eu prefiro que o Senhor me mate agora.
mas eu não aceito sair daqui sem a tua presença. E aí foi quando eu recebi o Espírito Santo. E aí depois que eu recebi o Espírito Santo, tive os problemas, né? Não estava trabalhando, tive vários problemas, né? Mas naquele momento eu me senti segura, né? Senti segurança. Então, o vazio que eu tinha de não ser muito presente com a minha mãe, não tinha mais. Não ter um pai presente, para mim não me importava, porque eu já tinha o meu pai presente. E também relacionamento não me importava mais, porque eu já tinha Deus comigo. Então eu me sentia um gigante. Então, a partir daquele dia, Deus era comigo, então eu não me importava mais com o que acontecesse. Se eu morresse, qualquer coisa que acontecesse, eu não me importava mais. Ou então, se eu tivesse um relacionamento ou não, para mim era um bônus importante, que eu já estava preenchida. E foi isso. Esse cara tentou vir atrás de você depois ou não? Você nem sabe. Tentou, ele entrou em contato depois. E aí? E aí que eu só falei, eu não quero contato com você e pronto. Mas quando a gente crê que Deus está protegendo a gente, ou então que Ele manda os anjos dele nos guardar, então eu nem tive medo. Na época eu tinha medo, né? Hoje eu nem tenho medo. E como é que foi a sua mãe te recebendo de volta? A minha mãe, ela estava preocupada, porque ela sabia que tinha uma coisa errada, porque eu desapareci. Então ela foi tranquila. Ela estava muito preocupada, mas foi tranquilo. Então ela te recebeu bem. Me recebeu bem. Quando você voltou. Igual a filha pródiga, né? Isso. Ela falou exatamente isso. Ela falou assim, você me lembra o filho pródigo. Então, aí você foi batizada com o Espírito Santo. Isso. Né? Faz quanto tempo isso? Foi em 2021. 2021. Não estava preocupado com a vida sentimental. Não. Mas aí acabou conhecendo ele. Isso. Vocês vão entender daqui a pouquinho como que eles se conheceram. E a gente vai em intervalo rápido e volta para conversar com o Renato. Mas não sei se a gente consegue, Daniel, botar cenas aí do musical deles. A gente consegue, né? A gente teve o musical deles na comemoração dos 10 anos aqui do Templo de Salomão. Aliás, a história deles também está no documentário que fala sobre os 10 anos aqui do Templo de Salomão e vale a pena você assistir no Univer Vídeo. Mas nós fizemos um musical que nós apresentamos aqui durante a celebração dos 10 anos e fala da história deles. Olha só que legal. Um musical inédito que conta a história de 2 jovens que tiveram suas vidas transformadas aqui, no Templo de Salomão. Você confere agora um trechinho desse musical. Essa não é pai, me carrega no seu colo. Mas quando penso que não sou capaz de me sujeitar ao vento que leva e traz, forte ensina a ser, sem que eu me sinta assim. Vinde a mim todo cansado e todo sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E assim os curarei. Foi quando eu decidi me entregar, enfim. Então a construção começou em mim, e agora estou aqui. Então vamos lá, vamos conhecer a outra metade desse casal que está aqui com a gente hoje, a Adeline e o Renato. Ela veio dessa vida aí, né, Renato? E você? Você está quanto tempo no Força Jovem? Vai para 5 anos. 5 anos, né? E a sua situação? Como é que foi antes de conhecê-la? Então, também, né, começou com destruição familiar. Logo cedo, né, eu lembro que eu tinha uns 5 anos, meus pais eram casados, então eles decidiram mudar de país. A gente foi morar no Paraguai, sou lá de Santa Catarina, né, no sul do país, no extremo oeste. A gente foi lá pro Paraguai. E desde essa... Pra quê? Hã? Pra quê? Por quê? Os pais da minha mãe moravam lá, então eles quiseram arriscar ver o que tinha lá de novo, né? Tinham problemas no casamento, meu pai era... eles não tinham um bom casamento, então foram para lá e foi lá que intensificou. E aí eles acabaram se separando. E a minha lembrança que eu tenho disso foi num dia que eu estava com meus avós maternos e o meu pai foi me buscar. Ele chegou e contou a versão dele: olha, sua mãe foi embora, sua mãe te deixou e ela foi morar com outro homem.
E na minha cabeça de criança, 7 anos, eu entendi o que ele me falou, né? E eu cresci, inclusive quando a gente passou próximo, ela tentou me levar, tentou que eu ficasse com ela, mas eu nutria aquele sentimento ruim por ela, né? Então eu não quis ficar com meu pai. E aí a gente voltou pro Brasil, aí fui morar, meu pai não tinha condições de me criar, né, sozinho, era um pouco jovem também, e aí ele me deixou com os meus avós. Aí fiquei com meus avós, fiquei com outros parentes, então fui por uns 2 anos sempre morando em parentes, né? E não tinha contato com minha mãe. Então eu nutria dentro de mim, né, uma raiva dela, um sentimento ruim, porque na minha cabeça ela tinha me abandonado para ir morar com outro homem. E aí depois meu pai se casou com outra mulher, teve mais filhos, aí eu voltei a morar com eles. Só que, como eu já era um pré-adolescente, numa idade de não entender muitas coisas, então eu tinha ciúme do meu pai. Tinha ciúme do meu pai porque eu pensava assim, mais uma vez, ele não tem espaço para mim. Porque agora já tem 2 filhos, tem uma mulher, então eu tinha um mau relacionamento com ela. Então a gente competia pelo meu pai. E aí comecei a dar problema. Até então meu pai havia mudado, né? Meu pai, quando ele era casado a primeira vez, ele bebia, ele fazia tudo que era errado. Então ele havia se convertido, ele também carregou muitos problemas, né? Que depois passei a entender, de vícios. Mas ele havia mudado. E eu cresci, né, vendo isso, também trilhando o caminho, né? O caminho da fé. E aí eu decidi me afastar, né? Comecei a me afastar, as más amizades, escola, amigos, a beber, a fumar, coisas que eu não via no meu convívio próximo, mas na escola eu acabei, as amizades, né? Após a escola. Então, eu comecei a ser rebelde em casa, a não ter um bom comportamento, a arrumar problemas em casa, de um bom aluno, de um bom filho, que até então eu tinha, né? Uma pessoa esforçada, que trabalhava, que era sempre destaque onde eu estava já com uns 15 anos, 16 anos, eu comecei a dar muito problema. E aí foi quando, com 17 anos, eu decidi sair de casa. Vou embora. Não aceitava as regras em casa, não obedecia, então o problema era eles, eu vou embora daqui. E aí foi quando surgiu uma oportunidade de vir para São Paulo. Completei os 18 anos e vim para cá. Cheguei aqui, para mim, tudo novo. Uma cidade grande, eu vim de uma cidade extremamente pequena. 4.000 habitantes a cidade, né? E aí chegar aqui, ver tudo aquilo. Então era algo que para mim encheu os meus olhos. Então já logo no primeiro dia, foi exatamente no primeiro dia, eu já comecei a sair. Então o que eu fazia lá, eu comecei a fazer muito mais aqui. Porque aqui eu tinha mais oportunidades. Você estava trabalhando aqui? Estava trabalhando. Então assim, eu sempre conciliei um bom trabalho, um bom emprego. Eu empenhava muito esforço no que eu fazia, mas eu sempre tinha um lado paralelo, que era a festa, que era a curtição e a diversão. E então, nesse primeiro momento, estava tudo mil maravilhas, porque tudo estava acontecendo da maneira que eu esperava, só que tudo começou a dar errado, porque foi quando aí eu conheci o mundo dos vícios. Até então, na verdade, assim, eu já bebia muito, porque eu carregava um vazio dentro de mim, né? Uma ausência que eu não sabia o que era. E então eu era muito intenso em tudo que eu fazia. E aí foi quando foi me apresentada a cocaína, com 19 anos. Na primeira vez que eu usei, foi algo assim que já ali foi como se eu tivesse criado foi ali, exatamente ali, que eu realmente me viciei, porque a partir daquele dia, eu nunca mais, em praticamente 10 anos que eu vivi, eu deixei de fazer, eu até parei por uns períodos porque me fazia mal, mas sempre fiz o uso da cocaína, né? Então, ela foi a parceira da minha vida durante esses anos. Só que foi devastador. Foi quando eu comecei a perder empregos. Nesse período eu conheci uma pessoa, né? Me relacionei com ela, casei, tive um filho. Mas só que era algo que eu não estava... Eu queria, mas eu não estava preparado, não estava pronto, não tinha condições. E eu levei tudo aquilo, toda aquela bagagem que eu tinha, inclusive os vícios, para dentro desse relacionamento. As traições que eu vi do meu pai, o que o meu pai fazia quando ele era casado, levei para o relacionamento. Então eu comecei a fazer tudo aquilo. Deixava a pessoa em casa e saía com um filho pequeno. Saía, fazia tudo de errado também. Traições, aquele relacionamento acabou. E aí foi quando
eu, em vez de melhorar e falar, olha, agora eu vou mudar, eu comecei a cada vez ficar pior. Então, eu lembro que a ausência do meu filho causou um vazio muito grande, né? Eu falei, agora era quem eu tinha, então eu perdi ele. E aí eu pensei assim, eu vou esquecer que um dia eu tive essa vida. Vou viver como se eu não tivesse, essa parte da minha história não existisse. Eu não tivesse um filho, não tivesse uma ex-esposa. E aí eu mergulhei na festa, eu vivi 1 ano, exatamente 1 ano, morando em lugares assim que eu não tinha paradeiro fixo. Eu morava num apartamento, eu entreguei e fui morar naquele lugar. E aí eu vivi ali, eu desperdicei dinheiro, bens que eu tinha, saúde. Aí eu decidi voltar, eu já tinha voltado, né, para Santa Catarina, eu decidi voltar para São Paulo. E sempre muito intenso nos vícios e relacionamentos. E aí foi aonde, quando eu retornei para cá, eu me envolvi num outro relacionamento que durou 2 anos. Nesse período, a pessoa sabia o que eu fazia, o que eu era, sabia do meu passado, então era um relacionamento onde tinha muitas brigas. E eu mergulhava. E aí quando tinha, porque a pessoa que tem vício, por mais que ela saiba que faz mal, sempre que tem um problema, ela acha que vai resolver com o vício. É o escape dela. Só que aquilo, e na cabeça da pessoa, ela acha que para quando quer. Inclusive um dia eu fui questionado, né? Olha, você está se perdendo, você tá... Eu falei, não, eu já parei outras vezes, eu paro quando eu quero. E realmente eu parei por um período, mas eu substituía. Então eu me enganava, e aí foi quando realmente não deu mais o relacionamento. Quando ela brigava comigo, eu usava. Quando ela não brigava comigo, eu procurava alguma coisa para brigar, para ter um motivo para fazer o uso. Uhum. Então era constante. Quando esse relacionamento acabou, foi o período da pandemia, que tudo estava fechando, então veio aquele impacto também, né? Muita gente morrendo, e aí foi o período onde eu me afundei, porque aí eu não tinha o que fazer, só em casa. Então, quem que era a minha companhia? Eu não tinha mais o relacionamento, frustrado, decepcionado, triste, depressivo, vendo tudo acontecer ao redor, o mundo desmoronando ao redor, o incerto, que era o emprego que eu tinha, que era um ponto, né? Também. E aí foi quando eu me peguei, depois de 30 dias, após aquele relacionamento ter chegado ao fim, porque o tempo foi passando e eu não percebi. Quando eu percebi, havia passado 30 dias, eu quis retomar a vida, eu não consegui mais. Eu não consegui retomar o relacionamento, porque eu achei que quando eu quiser retornar, ela volta. Não voltou. Emprego incerto. Olhei no espelho, eu não me reconheci. Porque a imagem que eu tinha era a imagem que eu via todos os dias, que eu tinha fotos. E quando eu me dei conta e eu olhei no espelho, o meu rosto extremamente magro. E aí foi quando eu entrei em contato com meu pai. Aí sempre... a gente tinha problemas, mas a gente se dava bem, né? E ele sempre perguntava, a gente era um pouco afastado devido à distância, o tempo, não se falava muito. Ele tinha ideia do que estava acontecendo com você? Não tinha. Ele teve um conhecimento no período que eu retornei lá, entre essa fase, eu retornei para lá, e ele via os desastres da minha vida, as coisas que eu conquistava e perdia. Ele sabia das drogas? E ele soube um dia que foi algo que foi muito vergonhoso. Porque enquanto você tem dinheiro, você gasta. Você trabalha, você constrói e você gasta. Só que teve um período que eu comecei a perder tanto, e aí o que eu tinha? Eu tinha algumas coisas em casa, eu tinha móveis, eu tinha bens, eu tinha um carro, eu tinha um celular, tinha as coisas que valia dinheiro. E as coisas vai acabando. E eu lembro que eu comprei um celular novo, eu não tinha dinheiro, eu fui lá e deixei o celular. Falei, olha, tal dia eu vim aqui, pego. E eu sempre consegui dar a volta nessas questões. E chegou o dia que eu não consegui. E aí um celular novo. E aí eu cheguei e falei, pai, olha. E aí na verdade eu contei porque eu não aguentava, né? Eu tava muito depressivo. Falei, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Tô há anos viciado, por isso que a minha vida não dá certo. E eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda para tirar, não preciso de ajuda para mudar, eu preciso de ajuda para tirar o celular. Era a minha preocupação. Aí, então, foi quando ele foi lá levar o meu pai, uma pessoa que eu via que era de Deus, né? Levar lá numa biqueira para retirar o meu celular. Então, foi ali que ele soube. Mas aí, os anos se passaram, né? E foi nesse período da pandemia que eu falei, ó, faz tanto tempo que eu digo que eu tô bem, que você me pergunta que eu tô bem, mas eu não tô bem.
E aí, olha como eu me tornei. Aí foi quando eu mandei a foto para ele, né? E eu mandei uma foto para ele da minha situação. E aí ele entrou em desespero, né? Veio para cá, tentou me ajudar. Eu já estava, daí fui encaminhado para um psicólogo, psiquiatra, comecei a fazer uso de medicamento. Ele tentou internação. E no período que ele esteve aqui, ele ficou mais ou menos uma semana comigo. Porque assim, na minha cabeça, é meu pai, tá? Tudo bem, eu sei que ele me ama e tal. Mas era algo muito distante. E nesse período que ele esteve comigo, ele mostrou que ele estava ali, que ele era alguém que me amava, que ele deu o melhor para mim, deu o melhor dele de afeto. E ele me deu coisas, inclusive, me deu roupas, porque nesse um ano que eu fiquei mal, eu não tinha mais nada. Porque entre comprar uma roupa, comprar uma meia, comprar algo que, por exemplo, uma meia de R$10 e um pino de cocaína, eu preferia a droga. E aí ele me deu tudo isso. E foi embora. Falou, quem sabe agora vai me mudar, né? Quando ele foi embora, na verdade, no período que ele esteve aqui, eu ainda dei volta nele e fui fazer uso. Quando ele foi embora, no dia seguinte eu fui vender tudo. Todas as coisas que ele havia me dado. E aí piorei. Só que nesse período, aí foi quando ele veio numa programação. Meu pai era de uma outra denominação. Muitas das coisas que ele via o trabalho bonito que a igreja faz, de ajudar e tal, mas muita coisa ele achava que, será que é isso mesmo? Só que ele viu um desafio. Ele viu aquele homem que estava numa mesa sentado, fazendo um desafio. Ele falou assim, se vocês virem e o seu familiar, se você vier, ou o seu familiar vier, e não acontecer a mudança na vida dele, ele obedecer e não acontecer a mudança, eu saio daqui, da onde eu estou com ele, levo ele e a gente vai fazer tudo de errado lá fora. E aí meu pai ficou impressionado com aquilo. Aí tinha um telefone, ele entrou em contato. Ele passou meu número e alguém já entrou em contato comigo. E aí foi quando eu vim. Eu vim, o pastor marcou comigo, me esperou e aí começou a me acompanhar, né? Começou a me acompanhar, me recebeu, me orientou, me ajudou. E aí foi quando, semanas depois, aí eu recebi o convite da Força Jovem. E eu lembro que a primeira vez que eu vim, né, a gente olhava assim, né, as pessoas dançando e tal, era muito estranho, porque, tipo, eu tava ali, mas era como se eu não... Você vivia numa outra vibe. Eu vivia numa outra vibe, eu precisava estar sempre com a cabeça muito louca, ou bebendo, para mim poder entrar naquela vibe. E ali todo mundo tava se divertindo e não tava fazendo nada daquilo. E aí foi quando comecei a vir, comecei a obedecer. Inclusive eu lembro que foi no período que fechou tudo, né? E aí eu já estava participando no começo. Pandemia. Eu lembro que tinha as reuniões de Força Jovem, só que era muito difícil, eu não conseguia pegar firme. Eu não obedecia. E o pessoal ali mandando mensagem, vem e tal. Mas aí foi quando eu comecei a vir, e aí fechou tudo. E aí, só que eu já estava começando a obedecer. Eu lembro que teve uma reunião que o senhor fez, que era para estar conectado, né? Até hoje eu tenho a foto. Conectado, cada um tirando uma foto, uma selfie, né? Conectado ali. Então eu comecei a praticar. Quando deu a pandemia, a gente podia fazer reunião. Não podia. Foi aí que a gente começou com essa live, né? Então, foi aí que me ajudou. A live surgiu da pandemia, porque não tinha como fazer reunião. Vamos fazer as lives agora e vamos entrar para a gente manter o contato com os jovens, né? Me ajudou, porque no começo a gente vem, o jovem ele está no Força Jovem, aqui ele não faz o que é errado, mas e lá fora? Então eu continuava fazendo o que era errado lá fora. Só que aí eu já comecei a mudar, porque eu já comecei a... Antes eu vinha aqui para a igreja e lá fora eu fazia errado, então eu já comecei a praticar dentro de casa, né, assistindo a live. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer. E aí não tinha como fugir, né? Tava em casa mesmo, tinha que assistir, né? E eu vi que era algo que me fazia bem. Então não precisou mais alguém ficar no meu pé ali, né, como antes. Então eu comecei a me esforçar, fazer a minha parte, vim. E aí foi quando eu me entreguei. Me batizei, decidi abandonar tudo aquilo de errado. Entrei em contato com a minha mãe, porque eu queria entender. Muita coisa eu não entendia. Então, eu entrei em contato com a minha mãe, eu entendi o lado dela. E aí a gente entende que quando a gente não compreende, não sabe os dois lados, a gente sempre procura um culpado. Então, eu culpava ela. E aí, quando ela me contou o que realmente acontecia no passado, eu entendi que eram duas pessoas quebradas, um homem e uma mulher com filhos, que não tinham
uma estrutura também, que também tinha uma bagagem, que eram pais ali tentando dar o melhor, mas nenhum dos dois tinha a condição, né? Então, perdoei minha mãe, entendi tudo o que tinha acontecido, meu pai também, que também não tinha a culpa dele, o lado dele também a culpa, né? Mas o que ele já havia passado na vida, né? Também vinha de um lar. Então, era geração em geração sofrendo, né? E hoje, graças a Deus, E o problema batismo com o familiar. Espírito Santo? Demorou quanto tempo depois disso daí? Aí eu vim, me converti, me batizei nas águas, entendi sobre o batismo no Espírito Santo, mas ainda demorei um pouquinho porque o alívio que eu havia recebido para minha alma eu achei que era o suficiente. Então eu foquei na vida sentimental antes do Espírito Santo. E aí acabei retrocedendo. E aí... Achou que estava tudo bem? Achei que estava tudo Parei bem. de usar droga, não faço mais isso, então agora já estou bem. O meu problema não era as drogas. O meu problema era a minha alma, o meu problema era a minha salvação. E eu não havia entendido isso ainda. E aí foi quando eu acabei caindo na vida sentimental. E isso me atrasou. Mas eu sabia que era uma consequência. Se eu estivesse mal com Deus, era uma questão de tempo, eu ia voltar para as drogas. E eu sabia a dor que eu tinha passado, a tristeza. Porque as madrugadas que eu passava era horrível. A morte, overdose. Eu de madrugada, assim, era o pior período. Porque eu passava muito mal. Eu fazia um uso, principalmente depois que eu comecei a vir e não pegar firme, então o meu uso de drogas intensificou. Hoje eu entendo que era a luta pela minha alma. Então foi quando eu comecei a ter as crises de madrugada, as overdose, e eu parava, sentava no banheiro assim, né, e colocava minha cabeça. A única forma que eu achava de respirar, ou era se debruçar do lado de fora numa janela e conseguir respirar, ou com a cabeça no meio das pernas e puxando o ar. Então ali realmente eu via a morte. E eu não queria mais aquilo para minha vida. Então eu procurei o pastor, falei, pastor, está acontecendo isso e isso. Eu busquei ajuda. E aí foi quando, logo que o pastor havia chegado aqui, né, nosso pastor que está hoje, ele havia chegado, eu procurei ele, busquei ajuda, ele falou, você quer mudar? Eu falei, quero. Aí ele falou assim, me orientou, falou, então olha, faz isso, isso, isso. E ele falou, vai e não peques mais. E ele me batizou de uma forma assim que foi muito legal, porque no antigo tatame que havia, né, o pessoal estava ali treinando, todo mundo ali, ele pegou um copo com água e por aspersão mesmo ele me batizou, mas foi a decisão. E aí eu nunca mais olhei para trás. E aí sim, aí eu intensifiquei a busca pelo Espírito Santo, não demorou para receber, porque eu coloquei toda a minha força somente para receber o Espírito Santo, porque eu sabia que era a minha vida, que era a minha permanência. O que mudou a partir desse dia aí? Toda a insegurança, todo o medo, todo o vazio, toda a necessidade de precisar de alguma coisa, de precisar de pessoas, tudo aquilo não precisava mais, eu me senti completo. E aí sim, aí eu foquei somente no espiritual. Então, eu busquei olhar mais o que Deus queria de mim, né? Então, me coloquei à disposição de Deus para servi-lo, no que Ele precisasse. E aí estamos na fé. Depois sim, aí depois de um tempo, eu conheci a Adeline. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente voltar, sobre como que eles se conheceram e como está o casamento hoje. Mas eu queria frisar uma coisa muito importante. Eles sofreram muito, né? E você vê que tudo começou com um casamento desestruturado, uma família desestruturada. Separação dos seus pais, que, como eu falei aqui outro dia, normalmente os pais, quando se separam, eles chamam os filhos e falam assim, olha, meu filho, minha filha, não se preocupa, papai ama você, mamãe ama você, a gente vai continuar a mesma coisa, os pais vão estar separados, mas com relação a vocês não muda nada. E muda tudo. Muda tudo. Porque ela cresceu sem a referência de um pai, ele cresceu sem a mãe para estar ali, sem saber o que tinha acontecido. E é o que o diabo mais gosta, são famílias destruídas. Quando ele consegue destruir uma família, todo mundo sofre naquela família. Quando há uma traição, todo mundo sofre. Quando um está doente, todo mundo sofre. Não é verdade? Então, o diabo sabe disso. E ele é muito sagaz.
Ele sabe como trabalhar para afetar a vida de todos. Tudo que ele precisa para afetar uma família é destruir a vida de um. Mas com Deus é a mesma coisa. Ele só precisa de um para restaurar uma família inteira. Aliás, isso aconteceu com a minha, através da minha mãe. Então, Deus precisa de uma pessoa, um intercessor, intercedendo pela família para salvar aquela família, para fazer aquela família parte da família de Deus. E é por isso que nós vamos estar, sem ser essa sexta-feira agora, a próxima sexta-feira, que é a Sexta-feira Santa, nesse evento especial Família ao Pé da Cruz. Ele vai acontecer aqui no novo estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo, às 10 horas da manhã e 17 horas. No Rio de Janeiro vai ser o Maracanã, junto com o Maracanãzinho. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, eu não sei se ainda existem credenciais para você poder entrar, porque o espaço é limitado até um certo número de pessoas. Então, nós demos a credencial para as pessoas que vão estar lá. Quem não conseguiu já está na lista de espera. Mas mesmo que você não consiga a credencial para participar no estádio, você deve participar aqui no templo, numa universal mais próxima de você. A gente sabe que o estádio não vai caber, uma fração muito pequena das pessoas que vão estar clamando pela família em todas as igrejas universal espalhadas pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Então, se você não puder ir ao estádio, não tem problema. Você vai numa universal mais próxima de você, colocar sua família ao pé da cruz. Talvez vocês estejam aí nos assistindo agora, pai, mãe, pensando em divorciar. Olha o que aconteceu com eles, né? Pensando em desistir, com orgulho, orgulhosos, ninguém quer dar o braço a torcer. Olha o que aconteceu com eles. Então vale a pena. Se você vai se ajoelhar, é melhor você se ajoelhar diante da cruz do que você ficar de joelho diante dos problemas. Você tinha que ir lá, botar a cabeça aí nas pernas para poder respirar, né? Quer dizer, quantas vezes vocês não devem ter chorado, gemido no chão, né? Você apanhava, não apanhava? Sim, muito. Apanhava, devia estar ali gemendo no chão, chorando, machucada, gritando, você caído no chão, na overdose. Se é para se colocar de joelhos, então vamos nos colocar de joelhos diante de Deus e não diante do problema, não diante do vício, da separação, da agressão, do sofrimento. Então a coisa mais inteligente a fazer é se ajoelhar diante daquele que pode nos ajudar e salvar a nossa família. Então está aí o convite para você participar, Família ao Pé da Cruz. Se você quiser, procura uma universal mais próxima de você. A gente está dando uma cruz para as pessoas, onde elas vão escrever o pedido delas, para ser colocado ao pé da cruz para oração nesse dia. Eu já tenho o meu. Eu vou escrever, estou escrevendo o nome dos meus familiares, eu tenho familiares que estão salvos, graças a Deus, mas tem outros que ainda não, e nós vamos lutar por eles. Eu vou lutar por eles. Porque, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você? Prefere ver a sua família ao pé da cruz ou a sua família destruída? Você que decide. Então vamos lá, a gente tem aí mais ou menos uns 10 minutinhos, 8 minutinhos, dá para falar, né? Lembrando a todos que sábado agora a gente vai ter o nosso encontro jovem, o Quarteto Fantástico, aqui junto com a galera do Templo Salomão. Eles vão estar com a gente, vão ou não vão? Vão estar com a gente nesse sábado, a partir das 16 horas, na Avenida Celso Garcia, 499 do Brás, e você é o nosso convidado. Bispo, qual é o critério para eu participar do Força Jovem? Você está vendo imagens aí do Força Jovem. Ter acima de 15 anos. Ser jovem, acima de 15 anos de idade, então a faixa etária vai ser para você, tá bom? E você pode vir, se não conhece ninguém, quando você entrar, eu tenho certeza que você vai conhecer muita gente. Primeira coisa que eles vão fazer é vir até você. Vão chamar você para ir para a nação deles, para a tribo, o grupo que eles têm. Vocês são de qual? Imbatível. Imbatível. A gente tem aqui, com a galera do Templo de Salomão, tem Infalível. Impacto. Ó, o Daniel está ali, que lidera a nação de Impacto. Infalível, Invencível, Impacto, Imbatível. É tudo ível. E Imbatível somos os atuais campeões. Vocês então a gente está aqui representando. São os campeões. Então, com certeza, você que é tímido, fala assim, eu não conheço ninguém, colocou os pés no Força Jovem, vai ter uma galera atrás de você. Você pode ter certeza disso. Vai ser igual formiga vindo no açúcar. Eles vão vir tudo para você. Ó, vem aqui, participa com a gente. O que você gosta de fazer? Com certeza você não vai se sentir um peixe fora d'água. Só se você quiser. Porque o que não vai faltar é amigo de verdade, gente, para te ajudar. Tá bom? Então vamos lá. Você batizado com o Espírito Santo? Você também? O que houve? Como é que se encontraram aí? O que houve?
Então foi uma das coisas que me ajudou bastante, foi exatamente essa coisa de se envolver. Então todo mundo vinha até a gente, levava para as atividades, levava para o esporte, levava para o futebol. Então isso fez muito bem. E eu comecei a me sentir parte de tudo isso. E desenvolver, me ajudou no envolvimento com as coisas de Deus, né? E aí foi quando ela já era do projeto Help, e eu entrei para o projeto também, lá no início para ser ajudado pelo projeto. O projeto me ajudou muito e posteriormente para ajudar. Você estava de olho nela ou não? Não, ainda não. Não Você estava estava de olho ainda. nele, Adeline? Não. Não, nem conhecia, nem pensava nisso. Não. Aí os dois se encontraram no Help. Aí a gente se encontrou no Aí Help. receberam Help de Deus. Exatamente. Depois de muito tempo, né, a gente junto ali no projeto, no Força Jovem, a gente foi incluído na mesma tribo. E aí foi quando eu comecei a observar ela. E eu até lembro que, se a gente pensar, né, que Deus, ele disse para Adão, né, nomeai todas as coisas, né? Então ele serviu a Deus primeiro, fez o que Deus havia pedido a ele. E aí, posteriormente, Deus observou e viu nele a necessidade que ele tinha, porque todos Tava tinham... sozinho, né? Exatamente, todos tinham seus parceiros, menos ele. As suas parceiras, né? Todos os animais. E ele não. Então, Deus viu a necessidade que ele precisava. Então, eu havia feito isso, né? Eu estava já servindo a Deus. E aí foi quando eu vi ela também da mesma forma, ajudando na tribo, ajudando os jovens. De onde surgiu o interesse, né? Qual foi o primeiro momento que você olhou e falou assim, olha, pode ser, hein? Como é que foi? Como que foi? Então, foi exatamente isso. Ela cuidando, orientando uma jovem, né? E aí me chamou a atenção. E aí eu comecei a me aproximar mais dela. Busquei referências dela, né? Já conhecia, mas não com essa intenção. Então eu busquei referências dela, gostei. Sem falar com ela antes? Sem falar com ela. E você já sabia? Eu não tinha nem ideia. Mais ou menos, ele dá sinais. Dava sinais? Quais sinais que ele dava? Ele era mais doce, estava mais próximo. Puxava conversa? Puxava conversa. Ficava olhando? Ficava olhando, aí ficava mandando mensagens desnecessárias. Desnecessária? Era necessária para chamar a tua atenção, né? É porque eu não conversava, ele mandava, oi, tudo bem? Aí eu, oi, Renato. Bem seco. Então você não pensava nele, não tinha interesse, nada. Nenhum. Tava fechada pro amor, então? Ou tava... É porque na verdade eu tinha feito um propósito há muito tempo atrás, né? Eu recebi o Espírito Santo e aí eu queria servir a Deus. Só que eu sabia das bagagens que eu tinha, né? Então eu tinha receio de me envolver com alguém e pensar que aquela pessoa ia me bater ou outras coisas, ou fosse acontecer a mesma coisa do passado. Então eu resolvi fazer um voto com Deus dele me curar primeiro daquela situação que tinha acontecido. Então eu fiz um voto com Deus e esqueci, né? Falei, quer saber, eu vou servir a Deus. Eu não quero saber de relacionamento agora e eu vou me cuidar. Quer dizer, você não estava fechada, mas também não estava procurando. Exato, mas eu estava me cuidando. Então, eu ia até para terapia, eu aprendia, né? Para não cometer os mesmos erros. Então, só fiz o voto e fiquei servindo a Deus. Não estava procurando naquele momento. Aí ele com essas conversinhas, papo fiado e tal. Quando que você falou, opa... Tem alguma Aí coisa foi ele. Eu sempre busquei, como eu falei, né? Eu busquei a referência, então eu pedi de certa forma, uma permissão, né? Como eu não conhecia o pai dela, familiar, nem nada, né? Eu busquei essa permissão, né? Do pastor, né? Eu falei, olha, o que o senhor acha? E aí, foi aconselhado, olha, é realmente uma pessoa que... E aí eu fui pra cima, como diz, né? Eu comprei um presente pra ela, fui e entreguei pra ela, que era a semana do aniversário dela, que eu sabia, né? Acho que era 2 dias depois, né? E aí eu dei o presente pra ela. Ela falou, tipo, ela não quis. Ela, como assim? Tipo, não faz sentido. Na verdade, eu te dei pra me dar presente? Mas quantos presentes você recebeu naquele aniversário? Acho que... Não foram muitos, né? E o cara querendo te dar um presente, você tá reclamando, né? Aí você não gostou. Quer dizer, no fundo você gostou. No fundo ela gostou, Renata. Você fez o jogo duro ali. Quem sempre você pensa que é, né? Porque, na verdade, eu sabia da intenção pelo presente, né? Mas quando a gente sabe do tesouro que a gente recebe, que é o Espírito Santo, e sabemos que uma vida sentimental pode afetar muito a nossa vida espiritual, então eu fiquei com receio, né? Não Você não queria errar. Não queria errar, exatamente.
Mas aí me dei a oportunidade. Aí eu falei, olha, a gente vai conversar. Brava. Brava. Ele Você ficou sabe que bravo. a Bíblia fala que o presente abre portas, né? O Foi. presente abriu portas para você. Pelo menos a gente vai conversar, você ganhou com o presente. Só que antes ela não foi dessa forma assim. Ela pegou o presente, foi embora, conversou com uma amiga dela, falou assim, eu vou devolver. Não, É come o mesmo? chocolate primeiro, come o chocolate e devolve só o presente. Aí, amiga, né? Aí ela foi, refletiu, né? Aí chegou no dia seguinte, um domingo à tarde, passou o sábado e o domingo. Então eu ali refleti, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Aí ela me chamou para conversar, ela me deu um sermão primeiro, me deu um sermão ali, e aí eu pensei, então acabou, né? Na minha cabeça, enquanto ela falava comigo... Qual foi o sermão que ela falou? Ela Você lembra? falou... Quem você pensa que é? E ele entregou na frente de outras pessoas, aí eu fiquei muito sem graça. É. E aí, porque eu pensei, ou eu ajo agora, ou vai passar a oportunidade. Eu fui e dei, né? Aí ela falou assim, mas a gente vai conversar. Quando eu já tinha jogado a toalha, já achei... Depois de tudo que ela falou, não vai rolar, né? Aí ela falou, mas a gente vai conversar. Aí foi, upa, valeu a pena. Valeu. Aí eu falei, tá bom. Aí a gente começou a conversar, conversou por 30 dias. E engraçado que assim, a gente marcou, vamos conversar, né? E era numa quinta-feira, né? Quinta-feira vamos sair pra conversar, né? Tomar um café, não sei. A gente não tinha marcado local. E aí no dia que a gente marcou, aí eu fiquei internada na UTI. Aí eu pensei, ou esse relacionamento é muito de Deus, o diabo não quer que a gente fique junto, ou então não é pra dar certo. E aí o nosso primeiro encontro foi na UTI. Teve problema de saúde, você? Tá certo? Sim. Ela teve um problema que eu assim, quem tá de fora não tem a dimensão e a proporção que aquilo é, né? Mas qual que foi? Foi uma infecção que tava indo pro sangue. E ela ficou na UTI mesmo, então ela ficou vários dias lá. E você foi visitar? E aí eu fui várias vezes lá. Olha. Cheguei lá. Aí, Várias vezes lá? Foi todo vários dia. dias. Foi todo dia. Aí até um dos dias, né? Porque você tinha que se Você devia identificar. ter ido e falar assim, agora me devolve o presente. Você tinha que se identificar como alguém pra subir, né? Quem é você? Ah, eu sou o namorado dela. Você falava isso? É, e aí tinha ido um outro obreiro lá também, né, que cuidava da gente, né, e aí, mas o marido dela já subiu, a recepcionista falou, né, achou que ia dar maior problema, né, e só que não era. Aí depois até tomei um sermão, né, como é que você tá se identificando como o namorado dela, vocês nem são namorado? Aí a gente decidiu começar, daí ela saiu da UTI, passou aqueles dias, né. A gente analisou, né, os nossos objetivos, se identificava, né, uniu os mesmos propósitos, e a gente viu que, né, que a gente dava para namorar. Ela viu a perseverança, né, que eu não desisti, né, mesmo ela lá internada. E aí a gente namorou. Fizeram tudo certinho. Tudo certinho, fazendo a terapia, lendo o livro, obedecendo, conversando sempre, né, alinhando ideias, o que cada um queria. E sempre priorizando as coisas de Deus e eu vendo o relacionamento dela que ela tinha com Deus, com as coisas de Deus, e ela em relação a mim, né? E a gente entendeu e aprendeu, que eu não sabia, né? Que um relacionamento, ele é como se fosse um triângulo. Até lembro perfeitamente quando eu aprendi isso. Vocês dois começam distante e esse relacionamento, ele tem que intensificar e se aproximar de Deus. Então, e foi o que aconteceu. A gente cresceu no relacionamento de Deus e com a obra de Deus também. E aí foi quando a gente Então decidiu vocês casar. conversaram, namoraram por quanto tempo? Foram 8 meses, né? 8 7 meses? meses. 7 meses. Então não demorou muito, não. Não. Casaram, estão Casamos. casados há 1 ano e 1 mês. Se arrependeu de casar com ele? Não. Então valeu a pena, né? Fez o jogo duro ali, mas valeu a pena. Valeu a pena. Como é que é a vida de casado hoje, Renato? Ah, é muito boa, a gente é muito feliz juntos. Eu tenho nela exatamente essa auxiliadora, ela me ajuda e me auxilia em tudo, né? E a gente tem vencido, né, essa primeira fase, né, da adaptação que tem, né, de duas pessoas diferentes, que a gente é extremamente diferente. Eu falo bastante, ela fala pouco. São temperamentos. Dá pra ver aqui no programa. E a gente tem se completado. É exatamente isso. Um complementa onde o outro, na falta do outro. Aliás, vocês mencionaram a terapia do amor, né? Amanhã é dia de terapia do amor. Vocês aconselham os jovens a participarem? Com certeza. Sim. Foi na terapia do amor que eu identifiquei o papel, né? Porque como pelo menos eu não tinha uma referência de como ser esposa,
né? Porque meus pais eram separados, então lá eu identifiquei o meu papel. E, sinceramente, quando a gente se faz o nosso papel, a gente se coloca no nosso papel, tudo fica mais leve, né? Eu faço meu papel de mulher e o Renato faz o papel dele de homem no casamento. Que combina, né? Deus fez assim. O problema está quando um quer tomar o papel do outro. Exatamente. Né? Tudo fica um mais quer leve. mandar, o outro não quer submeter, aí fica aquela... Não é? É como se estivesse vestindo a roupa ao avesso. Não tem como funcionar. Né? E você? Os e rapazes? o jovem. E o rapaz é o plantio. Claro, como no meu caso, né? Porque eu sempre via o problema, eu errava pra caramba com as minhas parceiras que eu tive, mas eu sempre achava que o problema era ela, que eu não tinha, que eu era a pessoa que não tinha problemas. Quando eu cheguei na terapia do amor, é como se tivesse colocado um espelho, assim, eu comecei a me ver todo o errado que eu era. Então eu comecei a me cuidar, então foi um plantio, né? Uma preparação. E a gente aprende muito. E eu aconselho, eu sempre falo para os jovens o seguinte: talvez você não esteja na idade de namorar, de começar a conversar com alguém. Realmente, é isso mesmo. Tem idade para isso. Não pense que eu posso, eu quero, eu gosto. Não, porque o namoro não é para você ficar namorando pro resto da vida. Você tem que namorar quando você já estiver pensando em casar em futuro breve. Porque você vai ficar namorando 5 anos, 10 anos, para quê? O namoro cristão, você não vai poder se tocar, não vai poder fazer nada que o mundo faz. Estou falando para os cristãos que querem obedecer a palavra de Deus. Então, você não precisa namorar muito tempo. Tanto é que vocês namoraram 7 meses. Né? Então, pode não ser a hora de você começar a namorar. E eu entendo e concordo. Mas não significa que não é a hora de você aprender. Para que quando chegue a hora, você já esteja pronto. Então, quanto mais cedo você aprender, melhor. Aquele exemplo que eu sempre dou. Se você fosse se mudar para um país diferente daqui a 1 ano, 2 anos, um país que a língua é totalmente diferente, você vai para o Japão, o que você ia fazer a partir de agora? Você ia esperar chegar no Japão para aprender japonês? Não, no mínimo, você já ia começar a aprender. Mas eu não vou falar fluentemente até eu chegar lá. Verdade, eu também entendo isso. Mas você já vai ter a base, para que quando chegue lá, você já sabe algumas coisas, sabe se virar, sabe se comunicar. Então, você só vai aprender mesmo, né? Como eles falaram, tem aquele período de adaptação, é ali na aula prática. A aula prática vai ser quando você casar. Mas quanto mais você estiver preparado na teoria para quando a aula prática chegar, melhor. Não é verdade? Até a aula prática, ela precisa da teoria antes. Quando um estudante de medicina vai lá, vai fazer aula prática no corpo humano, no cadáver, ele já tem que ter entendido o que é o cérebro, onde é o pulmão, onde é o coração, senão não vai adiantar nada ter aula prática. Então, quanto mais cedo você aprender, melhor para você, para quando chegar a hora, você não precisar perder tempo. Então fica aí o convite, amanhã a Terapia do Amor, 20 horas aqui no Templo de Salomão, todos os jovens estão convidados para participar também. Tá ok? Renato, Adeline, muito obrigado. Aliás, você que gostou da história deles, assiste o musical. Lá no Univer Vídeo deve ter, na comemoração dos 10 anos. É o musical Next Generation, né? Para alguns cariocas aí, como é que é? Next Generation, né? Isso aí você vai entender quando você assistir, tá bom? Um abraço para vocês. Dá tchau para eles lá. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Estamos mais juntos do que nunca.